Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus por mais essa rica oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos nesta manhã de domingo reunidos, mesmo que online, reunidos com nossos familiares, para assistirmos juntos mais uma EBD. Neste momento eu quero dar boas-vindas a todos vocês que nos acompanham por meio dos nossos canais, você que nos visita pela primeira vez, pela segunda, você é muito bem-vindo. Então permaneça até o final, Deus tem uma palavra ao seu coração, para que juntos possamos aprender mais da palavra de Deus. Neste momento eu convido você a pegar a sua Bíblia, a sua revista e se preparar a chamar a sua família para nós estarmos neste momento reunidos para aprendermos mais acerca da palavra. Você também que não é inscrito em nosso canal, você se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Fazendo isso você está contribuindo para que os nossos vídeos tenham mais acesso e que por meio desses vídeos o Evangelho de Deus possa ser pregado a outras pessoas que ainda não têm sido alcançadas pelo Evangelho de Deus. Então, neste momento, antes de nós iniciarmos a lição, convido você a orar juntamente comigo. Senhor nosso Deus, Pai soberano e maravilhoso, te damos graça, Pai, por mais uma manhã, por mais esse dia, Deus, o dia do Senhor, por mais esta reunião, por mais essa EBD, Senhor. Mesmo que estamos distantes por causa da pandemia, mas o Senhor tem estado presente conosco. Então ministra ao nosso coração que possamos ser enriquecidos e que possamos crescer, Pai. A estatura de varão perfeito, até a completa varonilidade, ó Deus, até a estatura de Cristo. Então que cada coração seja alcançado, que todos que estão nas suas casas, nos seus trabalhos, possam estar de forma reverente, ó Deus, juntamente conosco, aprendendo sobre a Tua palavra. Que a Tua bênção seja sobre o seu povo, em nome de Jesus Cristo. Amém. A lição que vamos estudar neste domingo, lição de número 6, 8 de agosto de 2021, que tem por título, que tem por tema, o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. O texto áureo assim nos diz: sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 9. A verdade prática assim diz: a história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus e que, por isso, vale a pena serem seguidas e imitadas. A leitura bíblica em classe está no livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 15. Assim diz o versículo 1. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Verso 3. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. Verso 4. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de fronte. E eles ambos pararam junto ao Jordão. Verso 8. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para duas bandas, e passaram ambos em seco.
Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. 10. E disse: coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. Sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Verso 12. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. Verso 14. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Verso 15. E vendo, pois, os filhos dos profetas, que estavam de fronte de Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro, e se prostraram diante dele em terra. Então esse texto narra esse episódio, esse acontecimento, né, tanto do final do ministério de Elias, como o início do ministério do profeta Eliseu. Na época de Elias, as lideranças estavam fragmentadas e fragilizadas pela idolatria e pelo afastamento das leis divinas. Em alguns momentos houve voltas e supostos arrependimentos, mas o que prevalecia de fato era a apostasia, e uma profunda crise estava instalada. Desta forma, o profeta Elias tornou-se um baluarte, um modelo de fidelidade a ser seguido por um pouco de lideranças sadias que restaram. Ambos os profetas, Elias e Eliseu, ressuscitaram mortos e tiveram ministérios que chamaram muito a atenção do povo. A chamada, o novo profeta, demonstra que ele tinha afetos, Eliseu, né? No início do seu ministério, quando Elias foi informado a respeito do ministério de Eliseu, ele lança sua capa sobre Eliseu, Eliseu entende o seu chamado, mas esse profeta, ele tinha afetos, especialmente pelos seus pais, pois ele faz uma festa com os instrumentos de trabalho e com os bois que são mortos, faz ali um churrasco para alimentar as pessoas na sua festa de despedida. A chamada calou fundo na alma de Eliseu. Ele entendeu que não haveria mais laços familiares. Eliseu, entretanto, não os abandonou emocionalmente, dando-lhes o consolo da despedida, pois o novo profeta é terno diante dos afetos familiares. O profeta Elias estava chegando ao final do seu ministério, e o próprio Deus encarregou-lhe de providenciar um sucessor, 1 Reis 19 e 16, que por sua vez seria Eliseu, sobre o qual Elias jogou a sua capa como sinal da chamada. Eliseu foi muito leal e próximo de Elias, a tal ponto de receber o espírito dobrado de Elias, quando esse lhe deixou cair a sua capa pela segunda vez, quando subiu ao céu. O episódio das capas assume uma grande importância, porque a capa era a própria identificação da pessoa na história antiga de Israel. Por esse motivo, Eliseu, ao ser separado de Elias, rasgou a sua capa e passou a usar a capa de Elias numa demonstração da perpetuidade profética de Elias na vida do profeta Eliseu. Essa decisão facilitou o reconhecimento de Eliseu pela comunidade de profetas de Jericó, aliado ao fato de Eliseu ter dividido as águas do Jordão com essa mesma capa. Os profetas assim disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu, 2 Reis 2,15. Em seguida, prostraram-se em reconhecimento ao ofício profético de Eliseu. Um começo bem promissor para esse profeta. Eliseu continuou agora a obra que Elias iniciara. O ministério de Eliseu foi extraordinário, durou aproximadamente 50 anos,
somente superado no Antigo Testamento pelos milagres de Moisés em número e variedades. Soma-se que uma estimativa de que os milagres operados por Eliseu foram 20 milagres, contando com a ressurreição daquele morto que foi lançado de forma acidental, né, na cova de Eliseu. Então assim termina o ministério de Elias e inicia, né, o ministério do profeta Eliseu. Então vamos entrar agora na lição propriamente dita. Vamos ver agora o final do ministério de Elias, a sua despedida, tudo quanto Elias, né, havia feito. O ministério de Elias teve um início e também teve um fim. Então Elias sabia disso. Vamos ver como este profeta, ele termina o seu ministério. A despedida de Elias. O fim do ministério de Elias é anunciado com antecedência pelo próprio profeta, quando esse pediu a Deus que lhe tirasse a própria vida. Portanto, os preparativos para a partida começaram cedo. Todavia, entre o pedido de Elias e a concretização do desaparecimento desse profeta, a sua subida ao céu durou aproximadamente 8 a 13 anos. Foi um tempo suficiente para ele preparar um bom sucessor. Pois logo após esta conversa franca com Deus sobre a morte, Elias foi orientado a ungir Eliseu como seu sucessor. 1 Reis 19, 16. A partir deste momento, Eliseu passou a andar com Elias e a servir-lhe como o seu serviçal, aprendendo com Elias, especialmente admirando como homem de Deus. É por isso que Eliseu pediu a ele a porção dobrada, pois reconheceu que Elias era, de fato, um homem de Deus. Algumas vezes basta a aproximação de alguém que nós admiramos. Infelizmente, logo em seguida, podemos perceber às vezes que, na verdade, na intimidade, essa pessoa não condiz com a realidade espiritual que ostenta. Mas com Elias foi diferente. Aquilo que Elias era no público, Elias também era na sua vida particular, na sua vida íntima, no privado. Após os grandes feitos de Elias, a sua esplêndida vitória diante dos profetas de Baal e Azerá, a sua ousadia e perspicácia para repreender os reis, aconselhar, direcionar, após ter ungido reis para assumirem tronos, após ter sido alimentado milagrosamente várias vezes e de diferentes formas, após também o seu cansaço e subsequente desânimo, como é natural a todo ser humano. Como disse Tiago, Elias foi um homem como nós, sujeito às mesmas fraquezas. O seu ministério começou a chegar ao fim. Todo ser humano usado por Deus entra na história e tem um fim. Só que este fim depende das escolhas que as pessoas fez enquanto exercia o seu ministério. Não importa, às vezes, da forma que nós estamos iniciando. É importante a forma que nós terminamos. É claro que a forma que inicia tem o seu valor. Mas a forma que terminamos tem mais peso do que da forma que iniciamos o nosso ministério. Então, ou seja, o sucesso do nosso ministério, um fim bem-sucedido, dependerá de como nós temos vivido durante o nosso ministério. Quais as nossas motivações? Qual é o nosso alvo nesse chamado grandioso que Deus tem nos feito? Então, que cada um de nós possamos analisar se as nossas motivações têm sido as motivações corretas. O que nós estamos fazendo durante o nosso chamado? Isso implicará na forma como nós terminaremos o nosso chamado, como encerraremos o nosso ministério. Então, que cada um de nós, eu e vocês, possamos analisar as motivações do nosso coração. O que de fato tem sido a nossa motivação? A glória de Deus
ou nosso bel prazer, ou a nossa exaltação. Então que analisemos se de fato estamos servindo a Deus, tendo em vista a sua glória, ou se a motivação do nosso coração está sendo errada. Então que Deus nos leve a fazer essa análise em nosso coração. Portanto, com vista a ter um substituto à altura, Elias passa a ser mentor de Eliseu, assumindo a paternidade espiritual, permitindo que o futuro profeta tivesse suas experiências com Deus. Nas atuais crises ministeriais de referenciais de liderança bíblica e espiritual, faz-se necessário que Deus levante novos Elias para assumirem a paternidade espiritual desta geração. Em nossos dias, tem estado escasso homens de referência, homens de tamanha envergadura como a do profeta Elias, homens em quem podemos espelhar. Há alguns, sim, há de fato. Então que Deus possa levantar homens à altura do profeta Elias, que sabe que o seu ministério findará e que outros sucederão ele, que outros assumirão o seu lugar. Que Deus possa despertar as lideranças espirituais, os líderes, para esta obra, para este chamado. Elias também era um homem de grandeza de alma. Embora Elias fosse um dos maiores profetas do Antigo Testamento, tanto que aparece no Monte da Transfiguração com Jesus e Moisés, ele não proferiu nenhuma profecia de longo prazo, provavelmente não escreveu nenhum livro, mas todas as suas profecias foram cumpridas em um curto espaço de tempo. Isso mostra que a grandeza de um profeta não é definida pela grandeza das suas profecias em si mesmo, mas sim pela grandeza de alma do profeta. Então Elias se mostra zeloso em preparar um substituto, em ungir a Eliseu para assumir a sua obra, o seu ofício profético, sabendo que o seu ofício estava chegando ao fim. Elias foi um homem de grandeza de alma. Há vários relatos da Escritura sobre a vida de Elias. Elias vivia uma vida simples. Elias nunca se comprometeu com alianças políticas. Nunca se comprometeu, nunca foi vendido pelos reis da sua época. Embora tivesse inúmeras oportunidades de se corromper, permaneceu fiel, viveu uma vida simples, não vivia em palácios reais, nem recebia os salários de reis, mas foi cuidado pelo próprio Deus. Elias foi severo, zeloso com a lei de Deus e exigiu seu cumprimento por parte do povo e também dos reis. Ele cuidou do seu ministério para que não se deixasse levar pela fama e nem pelo orgulho. Elias permaneceu firme na fé, ele perseverou confiante naquele em quem cria, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das ameaças. Elias não negociou os valores do seu ministério, nem mesmo diante de ameaças. Nem se deixou intimidar, nem mesmo com ameaças de morte. Elias, portanto, terminou o seu ministério sendo honrado pelas pessoas que temiam a Deus e respeitado pelos inimigos de Deus e pelos adoradores de falsos deuses. Elias é um exemplo de líder capaz de suportar grandes pressões, contrariedade e perseguições, sem perder de vista os seus ideais. Ao mesmo tempo, ele é seguramente humano a tal ponto, em toda sinceridade, conversar com Deus, quando não suportava mais as pressões.
e ameaças, deixando que o Senhor tomasse conta dele, apesar do seu cansaço. Nesses momentos, Deus assume o controle e cuida dos seus filhos, dando medida exata da provisão física, emocional e espiritual. Elias agora ele faz os seus preparativos em Gilgal, antes da sua partida para o céu, porque estava perto de Elias ser levado ao céu. O ungido do Senhor entendeu que o seu momento de partir está com aquele que ele havia sido fiel durante o seu chamado. Estava chegando. E em Gilgal havia um memorial da travessia do Jordão efetuada por Josué. Lá em Gilgal foi onde os israelitas foram circuncidados. Foi onde, pela primeira vez, a Páscoa foi celebrada na terra prometida. Foi onde o maná que alimentou o povo dezenas de anos durante a caminhada no deserto cessou, foi em Gilgal. Onde se começou a dividir também o território de Israel. Samuel passava por Gilgal. Nesse lugar, Saul foi confirmado rei e foi lá também onde ele perdeu a promessa do seu reinado. Portanto, Gilgal representava a presença de Deus em importantes eventos históricos para que a hora final, para o povo de Deus, e é nesse lugar que Elias estava quando se apercebeu de que sua hora final havia chegado. Assim ele partiu com o seu servo Eliseu para Betel, depois para Jericó e por último atravessou o Jordão. Que o Senhor encontre os seus servos esperando a sua volta em Gilgal, o lugar da sua presença. O ministério de Elias aqui termina. E terminou com êxito. Uma coisa interessante, eu aprendo com a vida de Elias. O profeta que sentou debaixo do zimbro e pediu a morte, diante das pressões, diante das ameaças da rainha bruxa, Jezabel, foi o profeta que não experimentou a morte. Foi o profeta que terminou seu ministério de forma ativa. Estava envolvido no trabalho do reino de Deus. De que tipo eu e você vamos terminar o nosso ministério? De que tipo nós encerraremos a nossa vida cristã? Será que temos feito como Elias? Será que temos sido orientados por Deus que outros assumirão os nossos postos? E nós, será que temos trabalhado em prol disso? Que tipo de legado deixaremos? Será que seremos pessoas dignas de ser imitadas? Homens que no público e também no privado? Será que somos pessoas dignas de ser imitadas? Como Elias o foi? Que Deus, por sua bendita graça, enche o nosso coração de temor. Que possamos ter em vista o avanço do Evangelho, o avanço do reino de Deus, a sua glória. A despeito da nossa partida, do fim do nosso ministério, o reino de Deus continuará avançando. A obra de Deus será feita. Mas que tipo de legado deixaremos? Será um grande privilégio para mim e para vocês. Que tipo de legado? Será que seremos lembrados como pessoas com grandeza de alma, como foi o profeta Elias? Homem sujeito às mesmas fraquezas, mas um homem que encerrou seu ministério de forma gloriosa.
de forma maravilhosa. Teve o privilégio, como Enoque. Somente Enoque, né, e Elias teve esse privilégio de ser levado vivo, ser transladado por Deus. Que Deus abra os nossos olhos. Que o Espírito Santo nos encha. Que o Espírito Santo nos conceda graça para termos êxito em nosso ministério. Para terminar o nosso ministério de forma gloriosa. Seja o nosso ministério encerrado pela nossa morte física. Seja ele encerrado com a volta do nosso bendito Salvador Jesus Cristo. Mas que nós possamos ser achados em Gilgal, o lugar da presença de Deus. O lugar de boas recordações. Onde Deus operou grandes feitos. Aonde aconteceu algo marcante. Que o nosso ministério possa marcar vidas, transformar pessoas. Que Deus nos conceda graça para permanecermos fiéis até o fim. Até o fim. O pedido ousado de Eliseu. Eliseu era fiel e leal. Na caminhada de Elias para encontrar-se com Deus, o profeta Elias fez várias ofertas para que Eliseu deixasse sozinho, mas pôde-se perceber a insistência e a determinação de Eliseu de permanecer junto de Elias, pois ele sabia que a hora final de Elias estava próxima. Por isso, 3 vezes Elias repetiu a frase ao pedido de Eliseu para que o deixasse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Diante da firmeza de Eliseu, Elias não tinha alternativa a não ser deixá-lo ir junto. Eliseu sabia que a eficácia do seu ministério dependia de ele andar junto a Elias para aprender com ele e receber a unção que estava sobre Elias. A lealdade de Eliseu foi colocada várias vezes a provas por Elias e pelos profetas que encontraram nesta caminhada final. Eliseu não se deixou levar pelas sugestões de Elias nem pelas dos profetas, mas foi leal e submeteu-se à liderança de Elias até o fim. O processo de mentoria espiritual somente se completa quando o discípulo submete-se à liderança do homem de Deus, não com subserviência, mas como uma submissão honrada e reconhecimento à elevada liderança espiritual do mentor. Não uma liderança espiritual como as lideranças do mundo fazem, pois Jesus disse: mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. Mas sim, uma liderança que conhece as suas próprias fragilidades e os seus próprios limites de intervenção na vida dos discípulos. Eliseu foi fiel, foi leal até o fim. O pedido de Eliseu, que estudaremos a seguir, só poderia ser concretizado. Ele somente poderia ter herdado essa graça, essa unção, esse privilégio de continuar o ministério profético. Foi somente por meio da sua perseverança, de servir até o fim, de submeter-se ao seu líder, de estar com ele o tempo todo, como Josué era com Moisés. Serviu até o fim, estava junto do seu líder. Ele não poderia se afastar, pois ele sabia que poderia perder o seu legado. A hora da partida do seu líder
A hora da partida do seu líder estava chegando. E ele precisava estar com os olhos fitos em Elias quando esse momento chegasse, para que o seu pedido fosse realizado. Que eu e você possamos ser como Eliseu. Eu sei que há escassez de referenciais em nossos dias, mas há homens de Deus ainda, há líderes de Deus ainda, há pastores de Deus ainda, que eu e você, membro desta igreja, que possamos olhar para a vida dos nossos líderes, dos nossos pastores, e tê-los como referenciais, porque são homens de Deus. De desejar um legado da parte deles, de imitá-los, de servir até o fim, de ser fiel até o fim. Que o Senhor nos enche o nosso coração de fidelidade. Falta homens fiéis nos nossos dias. Falta fidelidade. Mas que no meu e no seu coração, em nome de Jesus Cristo, seja achado, que os nossos corações sejam achados fiéis, leais, como foi Eliseu com Elias. Que nesses tempos de crises, que por falta de referenciais, há muitos que não são dignos de ser imitados, mas que possamos imitar aqueles que Deus tem colocado como os nossos guias, como os nossos pastores, como ensina as Escrituras, os quais são dignos de ser imitados. Que Deus conceda a mim e a vocês esse tipo de fidelidade, de permanecermos juntos até o fim. Eliseu pede a porção dobrada, mas com a condição de permanecer junto de Elias até o fim, de vê-lo subir ao céu. Quando Elias dividiu o Jordão com a sua capa, atravessaram a seco, e o profeta percebeu que Eliseu não o abandonaria, pois provara a sua lealdade e companheirismo. Elias deu a ele a liberdade de pedir qualquer coisa. Ao que Eliseu disse: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Segundo Reis 2:9. Foi um pedido difícil, pois como ele poderia dar a Eliseu além do que ele mesmo tinha? Com a unção de Deus sobre ele, qualquer coisa seria possível. Neste momento, Elias mudou o seu discurso após testada a lealdade de Eliseu e solicitou que ele permanecesse com ele para que o seu pedido fosse atendido. Aqui se percebe o propósito puro de Eliseu. Eliseu não quis a porção dobrada para exibir diante dos outros a sua espiritualidade, mas queria a porção dobrada porque sabia que desafios esperavam por ele, desafios maiores do que a sua própria capacidade de enfrentá-los. Portanto, a porção dobrada era uma forma de Eliseu vencer as suas próprias limitações para exercer um ministério eficaz. Essa mesma lógica está presente no revestimento de poder ocasionado pelo derramamento de poder sobre os discípulos em Atos dos Apóstolos. E ainda hoje está disponível a todo cristão sincero que quer fazer a obra de Deus sob o poder do Espírito Santo, que compensa as debilidades humanas. Que eu e você sejamos despertados a desejar essa unção, esse revestimento, essa herança que diz respeito a mim, a você e aos nossos filhos, essa promessa do Pai, do enchimento do Espírito Santo, do derramar do Espírito Santo sobre nós. Só seremos capazes, nesses tempos tenebrosos que temos vivido, tempos difíceis como o tempo de Eliseu e de Elias,
tempo de tamanha apostasia, de desvio da lei de Deus. Ante os obstáculos gigantescos e diante das nossas debilidades, das nossas capacidades deficientes, somente o derramar do Espírito Santo poderá fazer com que as nossas mãos fracas se fortaleçam, com que os nossos joelhos vacilantes sejam firmados. Somente através do derramar do Espírito, do enchimento de poder, seremos capazes de fazer o reino do nosso Pai avançar. Seremos capazes de se opor todas as heresias, toda a idolatria deste presente tempo. Somente seremos capazes de permanecermos firmes até diante da morte, sermos fiéis, leais, firmes até o fim. Somente através do revestimento do alto, do poder do alto, do revestimento do Espírito. Então, que nós sejamos despertados a esta busca, que Deus possa, por sua misericórdia, nos encher, derramar água sobre o sedento. Mas é necessário uma busca insistente, é necessário perseverança, como Eliseu perseverou. É necessário bater até que seja aberto, buscar até achar. É necessário persistência firme, sem vacilar. Eliseu teria que permanecer atento em Elias, não podendo retirar os olhos dele. Os maiores momentos de aprendizado e crescimento espiritual e ministerial acontecem quando podemos olhar para alguém que é realmente um servo fiel a Deus, como foi Elias. Alguém que é digno de ser imitado. Paulo pôde, como um apóstolo fiel ao Senhor, dizer: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. 1 Coríntios 11, 1. Que Deus nos dê discernimento para escolher alguém para imitarmos. Mas ainda mais, que sejamos, apesar das fraquezas, como Elias também as tinha, pessoas que os outros possam imitar. Em nossa fidelidade ao Senhor, em meio a uma sociedade de pobres referenciais, que também sejamos pessoas dignas de ser imitadas. Que Deus nos conceda esta graça, que possamos crescer em graça e em conhecimento, que possamos amar a palavra de Deus, que possamos viver uma vida de oração, uma vida de busca incessante por este derramar, uma vida de santidade, uma vida de obediência, que andemos de modo digno de Cristo, e que a luz de Cristo possa resplandecer em nossas vidas, nesse tempo de escuridão, que também eu e você sejamos referenciais nesse tempo. Eliseu toma a capa de Elias, a intimidade entre Elias e Eliseu. Enquanto Elias e Eliseu caminhavam juntos e conversavam, o que denota intimidade e comunhão entre os dois profetas, Elias foi separado de Eliseu por um carro de fogo e foi elevado ao céu no redemoinho. Essa proximidade entre as pessoas que se amam e respeitam sempre resulta em coisas boas, pois passa a haver um intercâmbio ou troca de virtudes entre eles. É assim que acontece entre grandes amigos. Ambos se abençoam com os exemplos e a proximidade. A amizade entre mentor e discípulo é um presente de Deus. E sendo íntima, empresta aos seus ouvidos. Uma amizade íntima empresta os seus ouvidos nos momentos difíceis, sendo para o outro aquilo que ele não tem, suprindo as suas carências. Embora de uma forma precária,
pode ficar em silêncio diante do mistério da amizade e da presença de Cristo, presente na amizade. Enriquece e engrandece o outro com a sua sensibilidade e presença. Pode celebrar e fazer festa em grandes momentos. Também pode chorar em momentos de dor e de angústia. Desenvolve o que há de melhor no outro, sem concorrência ou competições. Pode criticar positivamente, sem ressentimentos. Tem a capacidade de aproximar o outro de Deus. Experimenta o reino de Deus nos cuidados recíprocos. Podem tornar-se inútil em alguns momentos, mas a amizade continua. Suporta fraquezas, ranços, esquisitices. No fim, acabam juntos na hora da morte, desfrutando do legado que o outro deixou. Assim como Elias desfrutou do legado, assim como Eliseu desfrutou do legado de Elias. Então, que privilégio! Uma amizade, uma fidelidade, lealdade sadia entre os servos de Deus, entre o povo de Deus. Pessoas em quem podemos confiar. Pessoas que amam a Deus de fato. Pessoas em quem podemos abrir o nosso coração, com quem podemos abrir o coração. Pessoas que abrem os seus corações para nós. Pessoas que nos deixará um legado. Há ainda esse tipo de pessoas. Que não sejamos, complacentes com pecados alheios. Um tipo de amizade que confronta o outro. Que não compactua com o pecado, mas que aponta o pecado e confronta o pecado de forma amorosa, para que ela seja conduzida ao arrependimento. Todos nós precisamos, em algum tempo, de ser tratados, de ser confrontados. Que o Senhor nos dê esse tipo de amizade. Que estejamos unidos, com um só propósito, com um só coração, para servir a Deus, ouvindo a voz do Espírito Santo, tendo um ensino, tendo o mesmo coração. Esse tipo de amizade que nos deixará um legado. É sendo esse tipo de pessoa que deixaremos um legado a outros. Então havia esse tipo de intimidade entre Elias e Eliseu. Que haja entre nós esse tipo de amizade, de lealdade também nesse tempo presente. A capa de Elias. Elias deixou cair a sua capa enquanto estava subindo ao céu. E esta foi a maior herança espiritual que deixou para Eliseu, o que o legitimou o seu ministério diante da opinião pública. Pois assim como Elias havia dividido o Jordão com a capa, Eliseu fez o mesmo instante depois de Elias ter sido levado ao céu. Este episódio foi percebido pelos filhos dos profetas de Jericó, e por meio disso conheceram que o espírito de Elias repousa sobre Eliseu, cumprindo-se assim o desejo de Eliseu de ter a porção dobrada do espírito de Elias. A capa que Elias deixou para Eliseu foi a mesma que ele usou para fazer o chamado profético de Eliseu em 1 Reis, capítulo 19, verso 19. Portanto, estava carregada de significados e de boas lembranças. Naquela época, a capa era um objeto muito importante e carregado de significado. Ela representava e identificava a pessoa. A capa para Eliseu significava que, imaginariamente, confirmava que a virtude de Elias estava sobre Eliseu. O ministério de Elias demonstra alguém que sabe que o seu fim chegará, que ele não é insubstituível, que não se agarrará veementemente ao cargo ou ao título,
mas que permite que outros assumam o seu lugar. Sem nenhum problema, Elias outorgou a Eliseu a solicitação dobrada. Ele sabia a quem estava deixando o legado, pois Eliseu foi forjado sob a sua liderança responsável e indicativa do projeto de Deus para Eliseu. Líderes inspiradores e comprometidos com a palavra de Deus são o maior legado de uma nação, instituição ou denominação. Eles são um presente de Deus que permita que haja equidade, projetos e decisões sábias. Além de serem presentes de Deus, esse surgimento de lideranças depende do compromisso desses homens em construir um caráter sóbrio e desenvolver habilidades espirituais, emocionais e sociais que reflitam a vontade de Deus para o seu povo. Então, esse tipo de liderança, como foi a de Elias, de Eliseu, é uma bênção, seja para uma nação, seja para a igreja, seja para a instituição. Esse tipo de liderança é um presente de Deus. É a graça de Deus. Que sejamos agradecidos por Deus nos dar líderes fiéis. Que eu e você possamos ser agradecidos e ver o quanto somos abençoados por sujeitar as nossas vidas a esse tipo de liderança. Os frutos que temos colhido de uma lealdade, de uma submissão, de obediência a esse tipo de liderança. Assim como eu tenho experimentado das bênçãos de Deus por meio das lideranças que Ele tem colocado sobre mim. Assim também você, seja agradecidos. Deus tem nos abençoado. Vamos ser leais como foi Eliseu. Vamos ser fiéis como ele foi. Vamos submeter as nossas vidas como ele submeteu. Vamos servir com graça. Porque esse tipo de liderança nos deixará grande legado. Antes de concluir a lição, eu quero te convidar neste momento a ofertar para a obra de Deus. Eu sei que temos vivido um tempo de crise, mas é no tempo de crise que os nossos corações são testados. E Deus tem nos abençoado grandemente nesse tempo de crise. Ele nos abençoa por meio da nossa fidelidade, nos dízimos, nas ofertas e nos votos. Ele faz isso de forma graciosa e misericordiosa. Então, neste momento, eu quero convidar você a entregar a sua oferta com amor, com graça. Você pode fazer uma transferência bancária, o Pix, o QR Code do Pix, o QR Code do PicPay está na tela do seu vídeo. Então faça isso com graça. Ajuda a obra de Deus, para que o Evangelho possa alcançar outros. Faça isso de forma graciosa. Concluindo, o que identifica um profeta de Deus atualmente não é o uso de uma capa, mas o modo de vida, suas virtudes e comportamento. A exemplo de Eliseu, devemos nos espelhar em homens e mulheres de Deus que sejam genuínos imitadores de Cristo. E não apenas isso, precisamos também ser exemplos
para os outros, refletindo a imagem do Senhor, não somente nas palavras, mas principalmente nas ações. Glória a Deus por mais um domingo. Então, eu agradeço a Deus por mais esta oportunidade que Ele tem nos concedido. E desejo a você um bom domingo. Que esse dia do Senhor, que você possa adorá-lo nesse dia. Que esse seja um dia de culto para você. Que o Senhor te guarde, que o Senhor proteja você nesse dia. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua casa, sobre os seus familiares. Então vamos orar neste momento, encerrando mais uma lição. Pai, nós te damos graça por tudo que o Senhor tem feito. Te damos graça pelos referenciais que o Senhor ainda tem nos deixado, Pai. Te damos graça porque o Senhor não nos deixou só. A promessa do derramamento do Espírito Santo é para nós, é para os nossos filhos. Nós cremos na atualidade desta bênção, Pai. Senhor, que cada um de nós possamos desejar, possamos buscar, possamos querer, Senhor, essa bênção. Pois em tempos de crises, não poderemos avançar o seu reino, ó Pai, se não formos revestidos do poder do alto. Pai, que nós sejamos fiéis e leais aos nossos líderes, que possamos imitá-los, ó Deus, aqueles que são dignos de ser imitados. Obrigado, Senhor, por nos dar referenciais. Obrigado, Senhor, por nos dar pastores, lideranças que são dignas de ser imitadas. Obrigado, Senhor. Enche o nosso coração de graça e de temor. Que sejamos pessoas também santas. Que possamos ser pessoas dignas também de ser imitadas. Ó Deus, que possamos deixar, ó Pai, também legado aos outros que assumirão as nossas posições, os nossos ministérios. Pai, pedimos a sua bênção sobre nós, pedimos a sua graça sobre nós. Nós te louvamos por toda a sua bondade, nós te louvamos por sua misericórdia, te louvamos pela obra do Calvário. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa guardar o teu povo, que o Senhor possa nos dar uma tarde abençoada, ó Pai, um domingo abençoado na tua presença. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém.